Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita de hoje. No mundo tão exigente e apressado como este em que nós vivemos, como podemos, se é que podemos, conciliar as suas necessidades com os interesses da alma e as expectativas de Deus? Será que somos capazes de atender aos nossos compromissos familiares, profissionais, sociais, desfrutar dos prazeres? Refiro-me aqui aos prazeres autênticos, sadios, viver como pessoas normais e, ao mesmo tempo, cuidar do espírito, cultivar seus valores, ter uma perspectiva de vida futura? É possível viver como um ser carnal e, ao mesmo tempo, não nos esquecermos que somos seres imortais? É possível ser útil aqui, participar de tudo, sem se corromper? Talvez esse seja o grande desafio que se apresenta para todo homem e toda mulher na nossa atualidade. E nós vamos oferecer aqui a nossa visão do problema no tema livre, sob o título Estar no Mundo Sem Ser do Mundo. Nós temos ainda o quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, com o buscai, batei e pedi, para achar, ter a porta aberta e ser atendido, obter. E Cristo, e no quadro As Razões dos Fatos, o egoísmo corporativista. O Diálogo Espírita está só começando. Estar no mundo sem ser do mundo. Tem um texto aqui do evangelista João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Meus companheiros aqui de programa, a Rosa e o Joilson, eu os convido a ouvir a leitura desse pequeno trecho para vocês terem uma ideia, né? Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Talvez esta passagem tenha servido de origem para a expressão estar no mundo sem ser do mundo. Nós vamos dissecar esse tema aqui hoje, com a Rosa e o Joilson, que eu acabei de mencionar. Então eu perguntaria, não sei quem que vai falar primeiro, se... Vamos escutar a pergunta primeiro. Se dá para o ser humano, ou melhor, espírito encarnado, o que já faz uma certa diferença, né? Ser humano... São a mesma coisa, mas a visão é outra, né? É outra, né? Se dá para esse espírito encarnado equilibrar-se, viver o dia a dia, né? De acordo com as necessidades da vida material, aquilo que nos é exigido em todos os compromissos, em todas as esferas de ação, sem se descuidar das necessidades como um ente cujo verdadeiro habitat está fora daqui, numa outra dimensão. Né? Nós estamos, por isso que se diz, estar no mundo sem ser do mundo, porque aqui até é transitória a nossa passagem. Né? Mas dá para equilibrar, Rose? Joilson, lhe cedo a vez, comece com o equilíbrio. Que dá. É muito simples, inclusive. Equilíbrio é simples? É simples. Passa a forma para mim, por favor. É simples, só que não é fácil. É simples, mas não é fácil. Né? O que esse estar no mundo sem pertencer ao mundo, entendemos que fala a respeito do desapego. Você pode usufruir de tudo que existe no mundo, e tudo que Deus nos proporcionou é para o nosso desfrute, sim. A questão é o quão apegado nós somos às coisas do mundo, às coisas da matéria. Se você, hoje, por exemplo, tem o seu carro do ano e você utiliza para o seu trabalho, para o seu lazer, agora, e se amanhã você não tiver mais o carro do ano?
A partir de amanhã você vai andar a pé e vai andar de ônibus. Para você, está tudo bem? Você está bem com isso? Você está em paz com isso? Você está vivendo no mundo sem ser do mundo. Você não está apegado àquele material, àquele bem material. Isso é viver no mundo. Tudo que existe no mundo, Deus nos proporciona para o nosso lazer, para o nosso desfrute. A questão é essa. Agora, tem pessoas que elas são tão apegadas, eu não diria nem apegadas. Eu diria que elas são identificadas com a matéria, que ela é aquilo que ela acha que tem. Quando, na verdade, ela não tem nada. É tudo passageiro, é tudo ilusório. Tudo fica. E não só ela cria identidade em função desse apego, mas é o próprio desconhecimento, a própria ignorância da sua própria natureza. Sim. Porque se ela também não se visse apenas como corpo material, ela teria uma visão diferente. Agora, certa vez, deixa eu só concluir um pouquinho aqui. Certa vez, eu ouvi uma pessoa, ela falar assim, né, numa determinada reunião, gente, nós temos que ganhar dinheiro, porque a vida é uma só, morreu, acabou, então você tem que se aproveitar ao máximo e você tem que ganhar dinheiro de qualquer jeito. Pô, imagina só, né, o sofrimento de um ser desse que ele nem sabe que sofre. Porque vai ficar velho, vai perder tudo, vai deixar, vai ficar doente, né? Não tem possibilidade humana de viver bem se tiver esse valor. Agora, Rose, além é muito bem colocada pelo Joilson aí esse aspecto do desapego, né, de aprender de se libertar, né, de todas das contingências da vida material. Mas às vezes, talvez vá um pouco além disso também. Eu quero dizer o seguinte: será que dá para deixar de se escravizar por essa vida corrida, né? Pela luta da sobrevivência, pela falta de tempo? Porque às vezes tem pessoa que diz assim, mas eu gostaria de poder me dedicar a uma obra de caridade, ao bem ao próximo, mas eu não tenho condição, porque mal e mal eu consigo levantar, sair correndo, pegar a condução, eu não tenho carro. Esse cidadão que eu estou falando não tem carro do ano. Não tem carro do ano, não. Ele sofre de coletivo mesmo todo dia e tal, de bike, não sei. Vai, corre, trabalha um monte, às vezes serviço braçal, serviço difícil. Chega tarde, já cansado, porque mora longe, né? Às vezes nas grandes metrópoles isso ocorre muito. A pessoa sai 4h30 da manhã, volta às 8h30, 9h da noite. Mal vê os filhos já estão dormindo, porque também tem aula de manhã cedo. Mal troca 2 palavras com a esposa, engole uma comida de qualquer jeito, vai dormir e a rotina se repete. Então, mas é possível. É possível? Tem uma historinha, acho que é do irmão X. Dá para esquecer um pouquinho a vida material? Ou ele vai só no domingo, na missa, no culto, ou tomar o passe espírita? Eu acho que não tem que esquecer a vida material. Deus nos deu um mundo em que a gente enxerga assim, porque ele não é assim de fato, mas nossos órgãos percebem assim. Um céu azul, a nuvem branca, flor colorida, a brisa, cheiro bom de algumas coisas, o gosto bom de uma fruta. Deus nos deu um mundo bonito. Para quê? Para a gente não gostar dele? Não seria bonito, né? Foi para a gente gostar de viver no mundo, gostar das coisas boas do mundo, valorizar, sentir necessidade delas, senão o homem não trabalharia. E o trabalho é que faz o progresso, o trabalho é que nos leva a vencermos, né, as nossas limitações e a buscarmos mais conhecimento, melhor forma de realização. Então, a necessidade das coisas do mundo nos leva ao progresso, inclusive moral, porque o trabalho, a pesquisa, a ciência que nos levam a entender as leis que regem a vida, nos possibilitam, se bem utilizados, a consciência de que os outros também sentem e têm as mesmas necessidades que nós. Porém, valorizar os bens do mundo não significa, e essa é a palavra-chave para mim, nos escravizarmos a essa necessidade. Por quê? Porque podemos procurar fruir dos bens partilhando e, ao mesmo tempo, darmos a eles a importância relativa e passageira que eles têm, não nos escravizando, não nos apegando, como o Joilson colocou, à necessidade da posse, entendendo que a realização interior, pela busca de fruir, mas viver em harmonia e partilhando esses bens, é que nos levam à conquista dos valores imperecíveis dentro de nós mesmos, que permanecem conosco, né? Quando a doença chega, quando a velhice nos atinge, quando a miséria passa pela nossa porta, ou quando aquelas dores morais das pessoas que não gostam mais de nós, não gostam da nossa companhia, nos fazem estarmos
fisicamente a sós, isolados até da nossa comunidade, mas em paz com a nossa consciência, com os nossos valores. Então, é possível viver bem, fruir desses bens, partilhando em harmonia, e, ao mesmo tempo, não nos escravizarmos a eles para que a eventual perda, a eventual falta, não nos tornem menores aos nossos próprios olhos. Estamos completos mesmo sem eles. Tem um detalhe, né, Rose e Wilson, que eu lembro aqui, acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando fala sobre a missão do homem na Terra. E aí eles exemplificam que missão todos nós temos. Com certeza. Missões mais simples e missões grandiosas, né? Aí é de acordo com a capacidade e necessidade que o espírito naquela encarnação tem. E eles citam o exemplo da paternidade e da maternidade. E eles falam, em algum determinado momento, que às vezes aquela pessoa, né, fazendo uma extrapolação aí, que às vezes um agricultor, uma pessoa simples, rude até, sem educação, sem instrução, e que, no entanto, se ela cumprir bem com o dever de dar sustento para sua família e educar bem esses filhos, passar valores, né, mostrar como... Ser uma presença, né? Aquilo já é viver, de certa forma, a espiritualidade. Claro. Porque está cultivando os valores do espírito. Então, ela está fazendo bem, está cumprindo com sua missão. A pessoa pode trabalhar 12 horas por dia entre o deslocamento para o serviço e ter que voltar para casa e ser um colega honesto, que apoia o companheiro, que ensina o que sabe. Se dedicar ao que faz. Se dedica ao que faz. Faz tudo com dignidade. Né? A história do irmão X é de um pai, né? Acho que é do irmão X, não tenho certeza. Uma história de fundo moral. De um pai que trabalhava, saía de casa de madrugada e voltava tarde da noite, porque trabalhava longe, não tinha o carro do ano. E o seu filho era um dos mais aplicados na escola. E a professora, numa reunião, perguntou como é que ele conseguia, né, estar acompanhando, porque para o filho ele era uma figura muito importante. Ele dizia que o filho sabia que ele tinha estado presente, porque ele voltava, o filho já estava dormindo. Mas ele dava um nó no lençolzinho toda noite para o filho saber que ele tinha estado ao lado da sua cama, dado um beijo de boa noite e feito uma oração do lado dele. Então o filho acordava, o pai não estava mais em casa, mas ele viu o nozinho no lençol, ele sabia que o pai tinha estado ali com ele, e era uma presença. Interessante, legal. Né? Muito lindo, muito mais do que pai bonito, que tem tempo certeza. E fica vendo a novela, o noticiário e não sabe com quem o filho brincou naquele dia. É verdade. Eu vou ler aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10. Sede perfeitos. Vejam se não entra bem dentro do que a gente está comentando aqui. Então diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo: não creias que vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha longe das leis da sociedade. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com sentimento de pureza que as possa santificar. Sede alegres, felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que a vossa felicidade não entre jamais, mas que na vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender Deus. Esse ofender Deus aí é naquele sentido de desagradar, não é que Deus não se ofende com as atitudes humanas. Ferir a harmonia das leis morais. Então eu gostaria que vocês complementassem, né, em cima, bem do que a gente tem falado até aqui, né? O que eu percebo assim desse texto, quando ele fala para nós que nós não precisamos viver aquela vida mística, né, que se refere, acredito eu, àquele que vive em pleno estado de meditação, isolado do mundo, né? Então, não é nesse sentido, mas ainda assim, nós podemos sim ter uma vida mística, voltada para Deus, não o tempo todo. Mas, por exemplo, você pratica algum tipo de esporte? Se você costuma fazer, por exemplo, uma corridinha, né? Você pode, no momento da sua corrida, correr meditando. Se você costuma andar de bicicleta, né, fazer o ciclismo, você pode, enquanto andar de bicicleta, meditar. Enquanto dirige, você pode meditar. Enquanto você está fazendo o seu trabalho ali no seu ambiente, no seu computador, você pode meditar no seu trabalho.
se colocar inteiramente no seu trabalho ali, de forma que você, aquela entrega, isso também é meditação, é estar consciente daquilo que você está fazendo, é estar totalmente, estar pleno naquilo que você está fazendo. E isso é também uma forma de você se elevar ao Criador. E você, bem colocado por você, eu complementaria, até dando um exemplo aí muito semelhante, que é a oração, né? Se esse indivíduo chega pela manhã para iniciar o trabalho, ele faz uma oração por ele mesmo e por todos os colegas, para que ninguém sofra um acidente de trabalho, que haja harmonia na equipe, que todo mundo seja bem-sucedido, todo mundo alegre, fazendo aquilo, desempenhando suas tarefas com alegria e satisfação, isso além de realmente surtir efeito, é uma manifestação da espiritualidade, não é, Rose? Lembrando o que disse Emmanuel e o que reitera, né, André Luiz, que a melhor oração, a que mais, entre aspas, né, agrada a Deus, é servirmos aos nossos semelhantes. Então, nos tornarmos úteis, alegres, pessoas positivas, não sermos peso na vida dos outros, né? Se não podemos ajudar, não vamos atrapalhar. Se podemos ajudar, vamos acrescentar a felicidade alheia em tudo que pudermos. E ainda a respeito do tempo, que nem tem pessoas que falam assim que não tem tempo, né? É prioridade, né? Exatamente, né? Aqueles que dizem já falaram, né? Tempo é uma questão de prioridade. E assim, só fazendo uma continha básica, assim, bem básica mesmo, né? Hoje nós temos basicamente 4 tipos de redes sociais, né? Que é o WhatsApp, Facebook, LinkedIn e o Instagram. Supondo que uma pessoa passe pelo menos 10 minutos por dia nas 4, não precisa ser em cada uma, nas 4, né, nas redes sociais, ao final da semana serão 70 minutos, 1h10. E nós sabemos que todos nós, porque aqui nós não somos diferentes de ninguém, né, passamos muito mais tempo nessas redes sociais. E aí nós vamos falar que nós não temos tempo para nos dedicar. Quanta coisa dá para fazer num minuto, né? Pois é. Se você assiste um filme, né, de 1h20, 1h30 por semana, né? É 1h30 que você podia usar para visitar alguém, ou para ler um livro, se instruir, se tornar melhor. Né? Se bem que o filme, né? Mas o filme é cultura, né? Também. É lazer, também desanuvia a mente. Depende do filme, né? Não, depende do filme, as escolhas, né? Que tem que ser feitas. Mas eu digo, você tem tempo, tem que arrumar. Já disseram que para você ter uma coisa bem feita, você tem que dar aquela função de executar para quem não tem tempo. Porque tem tempo sobrando é porque não faz nada. Bem, feitas essas colocações por hoje, fica para a reflexão de todos nós, né? Nós estamos também nesse grupo, como o Joilson acabou de colocar aí, serve para a nossa meditação, nossa reflexão, e voltamos aí logo depois dos nossos comerciais aí, nossos apoiadores, para os demais quadros do programa de hoje. Muita paz. Muita paz. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Cristo e nós no 3º milênio. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e ela abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, e quem procura acha. Estas palavras consoladoras de Jesus, mais que nunca nos lembram, na agitação dos nossos dias, a importância de buscarmos a proteção divina, de trabalharmos por ela
e fazemos por merecer o recebimento da resposta. Entretanto, a maioria de nós, até por equívoco de interpretação, pensa que basta pedir com toda a fé para que os desejos se materializem à nossa frente se tivermos fé suficiente. E quando a resposta não vem da forma como nós esperávamos, muitas vezes, ou somos julgados ou nos julgamos não merecedores por não termos tido fé suficiente, ou pensamos, se somos mais racionais e não entendemos ainda, o funcionamento básico da lei de justiça e de merecimento. Pensamos que Deus não se importa conosco e por isso não nos responde. Quando o pedido é fútil, é claro que a maioria das pessoas de bom senso entende os motivos pelos quais ele não é atendido. Mas quando é uma mãe suplicando, não é, pela vida ou pela saúde de um filho, um pai de família pedindo apenas trabalho para sustentar os seus, e a resposta não vem de imediato ou da forma desejada, é difícil entender. É por isso que buscamos no conhecimento que a doutrina espírita nos traz a consolação, o entendimento necessário para enfrentarmos a difícil questão. Como pedir, como buscar, como fazer esta porta espiritual do socorro divino se abrir para nós. Entendemos, acima de tudo, que Deus nos proporciona nas múltiplas existências, pelos ciclos milenares da aquisição da experiência humana, a difícil tarefa pessoal e intransferível de adquirirmos experiência, nos habilitarmos com a bênção divina, mas pelo nosso próprio esforço, através do aprendizado das questões morais, a nos tornarmos partícipes, co-criadores na obra divina, estendendo o socorro divino também aos nossos semelhantes. Para a aquisição dessa experiência, com a responsabilidade e o merecimento necessários, precisamos ter a liberdade de decidir. E se somos livres para decidir e precisamos aprender o que é certo e errado, temos a responsabilidade de respondermos pelos nossos próprios atos. Assim, quando a justiça divina se manifesta, nos concedendo uma nova existência, existem algumas dores, lutas, necessidades de experiência que são como matérias obrigatórias em nosso currículo de aprendizado das leis divinas. E existem outras matérias, outros aspectos da existência que podem ser modificados e se modificam dia a dia conforme o nosso merecimento, nosso aprendizado, nossa necessidade de progresso. Quando pedimos, portanto, temos que aguardar a resposta divina com a convicção de que Deus se importa conosco, que as potências superiores da existência nos amam e não se esquecem de nós. Mas muitas vezes a resposta, para que possamos entendê-la, precisa estar sensível ao nosso sentimento. Precisamos ser capazes de captá-la, interpretá-la e pô-la em prática. Assim, a resposta às nossas orações sempre vem, mas muitas vezes ela se materializa em forma de uma dificuldade, de uma limitação, de uma resposta diferente da que esperávamos, porque precisamos passar pela experiência necessária ao nosso progresso e aprendizado. E o que Deus nos pode dar e nos dá naquele momento é a intuição para amenizarmos por nossa própria força as provações necessárias, a consolação, o sentimento de que não estamos sozinhos. Portanto, quando pedirmos a Deus, não nos esqueçamos de procurar pelo trabalho merecer. E não nos esqueçamos de que a melhor prece sempre é a da quem serve o semelhante, busca integrar-se às leis divinas, amando o próximo e fazendo a ele o que deseja para si mesmo. Assim a resposta divina, em consolo e orientação, nunca nos faltará. Muita paz. No programa da semana passada,
nós examinamos aqui, vimos que o egoísmo é considerado pelos espíritos superiores como a maior chaga moral da sociedade. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, além do egoísmo pessoal, existe o egoísmo familiar, o egoísmo de castas, como eles dizem, ou de grupos, o egoísmo nacional, o nacionalismo exacerbado, como muitas vezes nós vemos, inclusive nos Estados Unidos hoje, não exatamente exacerbado, mas quando a gente vê posturas do presidente Donald Trump defendendo com barreiras econômicas aos seus interesses, o interesse dos Estados Unidos, quando procura, de certa forma, agir contra os imigrantes, etc. Não deixa de ser uma forma de egoísmo. E nós demos aqui, inclusive, outros vários exemplos desse tipo de egoísmo de coletividades. Mas eu gostaria de citar aqui hoje ainda, pelo menos, mais 2 tipos desse egoísmo. Entre eles, o egoísmo corporativista, ou de classes. É normal e aceitável que os membros, os componentes de uma determinada categoria profissional, por exemplo, busquem a união para a defesa de seus interesses comuns. O problema surge quando esses interesses e essas ações são levados até as últimas consequências, provocando prejuízos nas demais pessoas. Uma greve, por exemplo, já que nós vivenciamos aí há poucas semanas atrás, uma destas que trouxe grandes malefícios para todo o país. Ela torna-se discutível, apesar de no início ela parecer e às vezes até realmente ser justa, mas ela torna-se discutível a partir do momento em que, a pretexto de se alcançar determinados objetivos, ela acaba causando muitos malefícios à população em geral. Outro problema ocorre quando esse corporativismo serve para proteger indevidamente alguns membros de determinada categoria. Nós conhecemos muito bem o que tantas vezes acontece nas corporações de policiais, de advogados, de magistrados, de médicos e de tantas outras classes. E, claro, dos políticos, não podemos esquecer. Se a proteção excessiva e injusta em relação a familiares já é algo que deve ser criticado e deve ser combatido, o que dizer então daquele protecionismo, né, de classe cujos objetivos envolvem apenas dinheiro e poder? O egoísmo deve ser combatido onde e quando surgir, quer mediante a instituição de leis inspiradas na justiça e na ética, quer através da conscientização individual e coletiva, que de certas posturas não podem mais ser aceitas em nossa civilização em pleno 3º milênio. Há ainda um outro tipo de egoísmo que eu pretendo tratar aqui, compartilhar com vocês, que é o egoísmo religioso. Isso mesmo, aquele que trata da doutrinação exagerada, que busca arrebanhar a qualquer custo novas ovelhas para o seu rebanho, que pretende ser a melhor e a única. Mas sobre isso eu falarei na próxima semana. Até lá.